O tema hoje serão novas variedades de tangerinas precoces e tardias. E qual a importância desse tema? Para vocês terem uma ideia, o mundo hoje, em termos de citricultura, nós temos 27% de toda a citricultura composta por tangerinas. Isso porque países como a China são grandes produtores. No Brasil, as tangerinas correspondem com apenas 2,3% de nossa citricultura. Então, realmente é uma produção ainda pequena, com uma produtividade relativamente baixa e com uma baixa aceitação ainda pelo público. Ou seja, nós temos um mercado muito grande para ser explorado e muito que ser plantado e colocar essas variedades à disposição dos nossos consumidores. Então aqui eu coloquei em tela algumas principais variedades que nós estamos divulgando, né? E as suas épocas de produção. Eu poderia compor essa tela também com a tangerina cravo ou com a mexerica rio, mas como a produção dessas duas variedades ainda é muito baixa, nós vamos discutir somente com essas variedades. Então aqui está todos os meses do ano, né? Os 12 meses do ano, onde nós temos tangerinas. E nós temos uma época, principalmente o primeiro trimestre do ano, onde que a produção de tangerinas é muito pequena e nós temos escassez desses produtos, onde essas variedades de tangerinas alcançam um preço inclusive alto nas gôndolas do supermercado ou das lojas. Então a gente vai estar falando um pouco para vocês de cada variedade, a época da produtividade e os seus atributos de qualidade, tá ok? Então vamos lá, iniciando pela tangerina de verão, da seleção das variedades as quais a Citrograf e a RBC comercializam, é a variedade mais precoce que nós temos. E os dados que nós vamos apresentar para vocês é de um plantio em sequeiro, com o porta-enxerto limão-cravo. Foram feitos plantios e troca de copa em 2013, né? Aqui está, para quem não conhece, Mogi Guaçu. Mogi Guaçu está localizada na região sul-sudoeste do estado de São Paulo. Aqui temos a latitude e a longitude, né? Mogi Guaçu é uma região de Campinas, próxima à região de Campinas, e a altitude média nossa está a 590 a 600 metros de altitude. E os dados que nós vamos apresentar para vocês são dados de colheita que nós começamos em 25 de fevereiro. Então, qual que é a característica principal dessa variedade? É uma variedade o qual ela é muito rápida o seu desenvolvimento. Para vocês terem uma ideia, os frutos ficam prontos 6 meses após o seu florescimento, enquanto que uma tangerina comum, isso é alcançado com 9 a 10 meses, a tangerina de verão é muito precoce, atingindo com 6 meses já está ok. Então, normalmente, nessa região aqui no interior do estado de São Paulo, onde o florescimento ocorre normalmente entre os meses de setembro a outubro, no final do mês de fevereiro e início do mês de março, esses frutos já estão aptos a serem comercializados. Então é uma variedade bastante produtiva. Observa aqui, né? Ela é uma planta de porte médio, bem folhada, com frutos em cachos, né? Realmente nós gostamos muito da produção dessa variedade. Observa aqui o nosso colega Marcelo nas fotos, né? Mostrando como é uma variedade bastante produtiva. Detalhes aqui, né, no barrado, mostrando a boa produção. É um detalhe que uma fruta, nós estaremos falando a mais a respeito, que implantados em locais isolados, é uma variedade que tem uma característica de aparecer sem sementes. Então isso é muito bom para o mercado interno. O tamanho, um tamanho bom. É uma fruta de tamanho médio, ela não é tão grande como uma puncã, mas um tamanho médio entre 75 a 85 milímetros de diâmetro. Isso realmente é um bom diâmetro para uma tangerina. Aqui um formato dos frutos já maduros, né? Que realmente ela tem uma pele muito bonita, bem apresentável. É uma variedade é fácil de descascar. Não tem a pele tão presa como a murcote, mas também não tão solta como a puncã. E nós consideramos ela de fácil descascar, né? Aqui uma foto dela, uma imagem dela já sem a casca, né? E como eu falei, ela plantada de forma isolada é uma variedade totalmente sem sementes.
Aqui é uma situação que nós tivemos nos meses de fevereiro, tá? No final de fevereiro nós tínhamos essa condição de colheitas nas árvores. Então aqui essa era uma porção média dos frutos, né, que nós chamamos de frutos bandeirados. Nós tínhamos alguns frutos já bem maduros e alguns frutos mais verdes. Isso ocorreu mais ou menos na última semana de fevereiro. Então o que nós fizemos? Pegamos essa porção média desses frutos, né, e colocamos eles em câmara de desverdecimento. Então, com 2 dias após, esse era o resultado. Então, o que acontece? Toda tangerina, ela tem esse processo de desverdimento muito fácil. É fácil tirar a coloração das tangerinas. E o que a gente está mostrando aqui para vocês, que a tangerina de verão, também isso você consegue fazer esse trabalho com muita facilidade. E aqui um detalhe dessa mesma variedade, já no mês de março, onde ela atinge a coloração já um pouco mais avermelhada. Nós iniciamos o plantio, a colheita dela em fevereiro, com a casca bandeirando, e depois no mês de março já está com essa coloração. Por que nós estamos explicando isso? Porque depende do mercado que essa fruta vai atuar. Se vocês imaginarem, fizerem uma comparação com a tradicional Poncã, onde inicia-se a colheita dela com a casca bem verde, se vocês têm o hábito desse mercado, você poderia começar a colheita da tangerina de verão já na segunda quinzena de fevereiro, com a casca mais verde, né? Então nós estamos mostrando aqui as diferentes opções de colheita dessa variedade. E aqui são dados, né, feitos pelo Instituto Agronômico de Campinas, os dados que mostram a qualidade dessa variedade. Então nós temos aqui um teor 9,48, um teor médio de Brix, que isso é um bom número de Brix para uma tangerina, né? E onde ela tem uma acidez de 0,74, né? Atingindo um ratio de 12,9. Então são dados, atributos de qualidade muito interessantes para essa tangerina. Aqui um detalhe, né? E nas diferentes regiões do país onde que essa variedade pode ser plantada. A variedade tangerina de verão, assim como todas as demais variedades sem sementes, elas sofrem muito em relação à produtividade em regiões quentes. Em regiões quentes, variedades sem sementes podem abortar os frutos logo após o florescimento. Isso se nós tivermos aquelas condições em outubro, começo de novembro, com 36, 37 graus, bem parecido com foi ano passado. Então isso prejudica a produtividade dessa variedade. Então nós estamos indicando essa variedade para as regiões mais frias do estado de São Paulo ou para outros estados, onde a temperatura é mais amena nesse período onde os frutos do tamanho de chumbinho logo após o florescimento. Isso normalmente ocorre 30 dias após o seu florescimento. Inclusive na região do sul de Minas, em região entre altas altitudes, plantios acima de 900 metros de altitude, nós teremos as condições ideais para que essa variedade atinja uma boa produtividade. Então por que isso é importante? Como é uma variedade muito vigorosa, ela tem um crescimento muito rápido, quando nós não temos uma grande quantidade de frutos na árvore, os frutos podem crescer demasiadamente. Então, para regiões da região média do estado de São Paulo até o norte, ou seja, regiões mais quentes, nós precisamos tomar muitos cuidados. Alguns plantios em caráter experimental foram feitos na região norte do estado de São Paulo, onde os nossos clientes pediram para fazer esses testes, porque lá eles têm o hábito, assim como faz da Poncã, de estimular a florada bem mais cedo. Então há o estímulo da florada no mês de julho. Então essa é uma oportunidade de fazer o florescimento dessa variedade mais cedo, para que ela, quando chegar aos períodos mais quentes do ano, já os frutos estejam de tamanhos maiores, evitando abortamento. Mas como eu falei, ainda estão em caráter experimental. Então, a nossa intenção é que essas variedades sejam plantadas, indicadas por hora, em regiões de temperaturas mais amenas. Tá ok? E aqui, como eu vou mostrar para vocês, aqui na região de Minas Gerais, em regiões de uma altitude de 950 metros de altitude, que inclusive mostra uma característica de qualidade física do fruto muito boa. Vejam a textura da casca, como é uma casca colorida, uma casca bem bonita, que tem também um sabor muito agradável, agradando o produtor local. Aqui um detalhe dessas frutas, né? Atingindo aquilo que a gente espera, uma fruta de boa qualidade,
com bons atributos de sabor, numa época onde não há qualquer outro tipo de tangerinas. Essa variedade vai ser colhida e vai competir com aquela Poncã que vem das regiões muito quentes, ou regiões norte do estado de São Paulo, normalmente tem uma casca muito verde e de sabor inferior em relação à tangerina de verão. Tá ok, pessoal? Lembrando que nós estamos divulgando o número do celular, né, o número do WhatsApp, onde vocês podem fazer perguntas. Ao final da apresentação, nós mostraremos um outro vídeo e depois estaremos aqui junto com vocês discutindo e tirando todas as dúvidas, não só da tangerina de verão, como todas as outras variedades que ainda nós vamos mostrar. Na sequência, nós temos a Poncã Gold. A Poncã Gold RBC é o nosso grande lançamento da Semana da Agricultura para esse ano. Contrário à variedade da tangerina de verão, a Poncã Gold já tem a sua frutificação de 12 a 13 meses após o florescimento. Ou seja, é uma variedade bem tardia, bem diferente da tangerina de verão. Então, qual que é a principal característica dessa variedade? Colheita tardia. Enquanto normalmente nós colhemos a Poncã tradicional 9 meses após o seu florescimento, e isso aqui no interior de São Paulo, no interior do estado de São Paulo, ocorre entre os meses de maio a julho. A Poncã Gold RBC, nós iniciaremos a colheita a partir do mês de setembro, estendendo-se até o início de novembro. Tá? Aqui isso é muito interessante para o mercado de fruta de mesa. Uma característica dela, essas fotos foram feitas agora no mês de julho, né? Onde os frutos ainda estão bem verdes, né? Eles estão bem longe ainda de estarem aptos ao seu consumo. Tá? Aqui um detalhe da Poncã Gold, ainda no mês de julho, tá? Isso é importante frisar a data que foram feitas essas fotos, tá? Mostrando as características. Na quinta-feira nós teremos um outro evento aqui com vocês às 10 horas, onde nós mostraremos todas as características, porque essa variedade trata-se de uma variedade protegida, ela é protegida dentro do Sistema Nacional de Proteção de Cultivares, né? Onde é uma variedade que ela não pode ser multiplicada livremente, ela é protegida. Então nós falaremos com vocês mais detalhes a respeito disso na quinta-feira. Aqui detalhes, né, do fruto ainda verde, no mês de julho, e essas fotos foram feitas ano passado, na data de 12 de outubro, né, de 2020, onde os frutos estavam aptos à colheita. Então somente nesse período, ao final do mês de setembro e início do mês de outubro, onde os frutos conseguem mudar a sua coloração, aquela famosa bandeiramento. Então ela muda e onde ela atinge as condições ideais para o consumo, recho adequado, com alto Brix e baixa acidez. Então aqui detalhe, né? Mostrando aqui que realmente é uma variedade onde a planta é muito vigorosa, ela tem um crescimento muito rápido e muito produtiva. Nessa fase nós temos que entrar, né, com aquelas escoras de bambu, porque realmente há muitos ramos são quebrados pelo excesso de carga. É muito interessante essa variedade em termos de produtividade. Que mostrando aqui uma foto de dentro da planta, né, mostrando o barrado, como esse barrado constam muitos frutos, ou seja, alta produtividade para essa variedade. E aqui detalhe, nós fizemos um estudo comparando a Poncã comum com a Poncã Gold em termos de rentabilidade financeira para o produtor final. Então imaginamos aqui uma situação dessas variedades, onde após o segundo ano de plantio, onde iniciam-se as primeiras produtividades. Então nós calculamos aqui no primeiro ano de colheita, ao final do segundo ano, que essa planta aqui em média produza 15 quilos por planta. No terceiro ano, 40 quilos por planta, 60 quilos no quarto ano, 100 quilos no quinto ano de produção e aí sucessivamente com 120 quilos já na fase adulta. Então aqui para efeito de comparação, utilizei os dados médios do ano passado, né, onde em julho do ano passado, o preço médio da Poncã que estava no mercado, isso no preço de fazenda, colhido e carregado, por volta de 60 centavos o quilo. Esse ano 2021, os preços já foram melhores. Então vamos imaginar um dado hipotético, caso essa
variedade custasse 60 centavos o quilo, nós teríamos uma rentabilidade aqui de 15 quilos de R$ 9,00, né, uma receita. No ano 3, com 40 quilos, R$ 24,00. No ano 4, 60 quilos, R$ 36,00. No ano 5º, 100 quilos, R$ 60,00. E assim vai com a receita conforme a produtividade dessa planta. Agora nós vamos comparar essa mesma situação com a Poncã Gold, tá? Onde a colheita começa em setembro e outubro. Hoje, conversando com alguns produtores, nós acreditamos, já que a Poncã comum hoje está por volta de 1 kg, 1,20 kg, que está no final da safra, a gente acredita que o preço da Poncã vai começar a ser colhido a partir de R$ 2,50 entre setembro e outubro. Mas aqui nós fizemos um cálculo hipotético de uma diferença de apenas 40 centavos. Só para vocês terem uma ideia, qual que é o ganho, qual que é a receita que esse produtor vai ter com uma colheita da Poncã Gold. Então, o mesmo raciocínio, o mesmo cálculo. Então, se você tem 15 quilos no primeiro ano de colheita, você tem uma receita de R$ 15,00. 40 quilos no segundo ano ou no ano 3, R$ 40,00. 60 quilos no ano 4, R$ 60,00 de receita e assim vai por planta, um custo por planta. Qual a diferença? Então, aqui nós teremos a variação de receita por planta, comparando a Poncã Gold com a Poncã tradicional. E qual o custo que o produtor tem para ter essa receita maior? Nada, porque você não vai precisar fazer nenhum tratamento fitossanitário, nenhum tratamento com nutrição, nenhum tratamento com hormônios. Isso é natural da variedade. Trata-se de uma variedade realmente que tem a genética dela de uma colheita mais tardia. Então, realmente, nós vamos colher nesse período sem nenhum esforço, sem um esforço agronômico adicional, né? Isso que a gente está querendo dizer. Então, você já tem aqui, no ano 2, R$ 6,00, no ano 3, R$ 16,00 de diferença, de vantagem competitiva, de receita, no ano 4, R$ 24,00, R$ 40,00 de vantagem competitiva no ano 5º, tá? E assim vai. Quando nós fazemos esse ganho de receita acumulado, nós temos R$ 6,00 no primeiro ano, R$ 22,00 na segunda colheita, R$ 46,00, R$ 86,00 no ano 5º e no ano 6º, R$ 134,00. Isso são dados acumulados de receita, de ganho que você terá com a colheita tardia da Poncã Gold. Isso só para mostrar mais uma vez essa grande vantagem competitiva de termos uma variedade de colheita tardia. E mostrando e deixando claro e deixando assim fácil de entender a justificativa de investimentos nessa variedade. Uma outra variedade que nós vamos mostrar para vocês são variedades que nós temos a Citrograf e a RBC, nós temos acordos comerciais com a Universidade da Flórida, onde nós estamos testando mais de 10 variedades daquela universidade aqui nas nossas condições de São Paulo. Variedades de laranjas e variedades de tangerinas. Entre umas delas está a 411, né? Qual é a grande vantagem dessa variedade? Ela é totalmente resistente à mancha alternária, à mancha marrom de alternária. Então imagina vocês produzir uma fruta, como eu estou mostrando nas fotos aqui, uma fruta de alta produtividade, alta qualidade, alta performance, sem as despesas, sem os custos do manejo da alternária. Então são variedades totalmente resistentes a essa doença. Então só para vocês terem uma ideia de conhecer um pouco do nosso trabalho, essa variedade ainda não foi lançada comercialmente, assim como a 411 nós estamos testando outras variedades, em breve faremos novos lançamentos. Mas o objetivo é isso aí, sempre trazer para vocês novas variedades. E o foco dessa variedade é a resistência alternária. Essa variedade também nós estamos testando ela em diversas regiões do estado de São Paulo, para termos certeza em qual região ela melhor se adaptará. Mas é uma promessa interessante porque realmente trata-se de uma variedade muito produtiva e com um sabor intenso. Essa variedade chega na época de colheita do reixo 18, de tão alto que é o Brix dessa variedade. E como vocês podem observar, uma performance muito boa em relação à produtividade.
tá? E aqui uma das fotos da última semana de citricultura, né, que houve de forma presencial, essa variedade aqui mostrando todas as características dela, comparada com a próxima variedade que eu vou falar para vocês agora, que é a Murcote Olé. Bom, chegamos agora na Murcote Olé, que é a nossa, podemos falar que é a nossa variedade assim com maiores resultados positivos, né? É uma variedade que caiu na graça do consumidor, realmente não só do consumidor final que teve a oportunidade de provar essa variedade, mas como os citricultores. Todos os citricultores, nossos clientes que plantaram essa variedade, estão muito felizes pela performance dela, uma variedade muito produtiva. De fácil, o conceito agronômico dela é simples, não precisa de muitos trabalhos diferenciados em relação ao manejo dela, é uma variedade tranquila, é uma variedade fácil de manejar, muito produtiva e muito fácil de se vender. Normalmente, o citricultor que tem essa variedade, ele é procurado pelos compradores, tá? E nós temos na região já sul do estado de São Paulo, clientes nossos na região de Avaré, que no 6º ano produzindo quase 70 toneladas por hectare. Ou seja, uma variedade, além de ser muito boa de sabor, de excelente produtividade, onde eles têm alcançado também um valor médio por quilo muito superior à Poncã. Tá aqui um detalhe, né, da Murcote Olé, uma característica, um dos seus atributos dessa variedade é uma casca muito bonita, muito colorida. Aqui um outro detalhe das fotos, né? É uma casca um tamanho muito grande. Importante dizer que para o mercado nacional, onde o produtor e o consumidor e as lojas de varejo gostam de frutos de bom calibre, essa variedade encaixa-se perfeitamente. Normalmente ela é colhida no final da época da Poncã e antes da colheita da tradicional Murcote. E daí ela chega nessa época com um grande calibre e uma boa coloração, realmente tendo uma excelente aceitação. Como eu disse, uma variedade muito produtiva. Aqui um detalhe, né? São os pomares novos, que com 3, 4 anos já alcançam altas produtividades. E aqui um detalhe dos frutos prontos, né? Alcançando essa cor que agrada muito o mercado consumidor. Conversando com os técnicos da área administrativa do CEAGESP em São Paulo, eles têm nos relatado que a Murcote Olé está cada vez mais entrando no CEAGESP. No entanto, nos dados estatísticos, essa variedade não aparece, porque normalmente elas estão sendo comercializadas com outros nomes, como Murcote ou como Tangerina, e não com a denominação correta, Murcote Olé. E qual que é o problema dessa situação, né? Por exemplo, essa variedade chega numa gôndola de uma loja, de um supermercado, de um varejo, o consumidor vai lá, compra a fruta, compra o Olé, com certeza vai gostar muito da fruta, ele volta outro dia, ele fala o nome da variedade, ele não vai encontrar, porque em determinados pontos a variedade não está sendo comercializada com o nome correto. E logicamente, eu como produtor, como nós lançamos a variedade Murcote Olé no mercado, eu também por diversas vezes eu questionei essa condição nos pontos de venda, por que a Murcote Olé não estava sendo vendida com o correto nome. E eles estavam, os varejistas estavam nos falando que isso depende de como a nota chega fiscal do produtor para as suas lojas. Então a questão da Murcote Olé, respondendo também a pergunta que me fizeram na parte da manhã, ela tem dois problemas, né? O primeiro é a comunicação, né? Onde nós precisamos definir o nome da variedade, que é o correto Murcote Olé. E segundo, é uma questão de documentação, porque para uma loja, um supermercado, colocar na sua prateleira o nome Murcote Olé, ele precisa receber do packing house essa mercadoria com o nome Murcote Olé. Para o packing house passar e vender essa fruta com um guia de permissão de trânsito com o Murcote Olé, essa fruta precisa chegar do citricultor, do produtor de Olé, com a denominação correta, Murcote Olé. E o que esse produtor precisa fazer? Ele precisa registrar a unidade de produção dele na Defesa Sanitária Vegetal do seu estado, a sua UP com a denominação correta que vem na nota fiscal. Então, quando ele compra uma muda de Murcote Olé, ele precisa exigir
desse viverista que coloque a denominação correta, Murcote Olé. Dessa forma, ele pode inscrever a unidade de produção com o Murcote Olé para que todo o ciclo comece de forma correta. O produtor produz a fruta, vende para um packing house, o packing house vende para o mercado varejista com a denominação correta, na nota fiscal e na guia de permissão de trânsito. Dessa forma, chegará na gôndola do supermercado o nome Murcote Olé. E todos nós ganharemos com isso, principalmente o setor produtivo, onde o consumidor final procurará a variedade com o nome correto. Então, pessoal, dessa forma, nós fechamos aqui o quadro, né, com algumas variedades, iniciando a colheita com a tangerina de verão, onde nós mostramos aqui essa cor laranja, onde é a colheita principal, sendo que a cor verde normalmente é o início da colheita e no início e final, sempre dessa forma, a cor laranja, a colheita principal, e as cores verdes no gráfico mostrando o início da colheita e o final da colheita. Um detalhe da Murcote Olé, quando nós lançamos essa variedade, isso há 12 anos atrás, e mostramos para diversos clientes nossos, os grandes mercadistas e o pessoal que estava no CEAGESP há muitos anos, né? Então sempre surgiu uma dúvida, nós mostrávamos a Murcote Olé, todo mundo gostava do peso dela, uma variedade muito pesada, de bom tamanho, isso agradava muito. Mas os produtores nossos falavam, olha, é ruim por causa da Poncã, porque a colhe na época da Poncã. Então isso há 12 anos a gente escutava em todos os cantos. Ela é ruim por causa da Poncã. E hoje esses mesmos produtores, esses nossos mesmos clientes estão nos reportando, hoje está ruim para a Poncã, porque realmente é uma variedade de qualidade superior, de casca muito firme, alcança grandes viagens. Nós temos diversos clientes no estado de São Paulo mandando essa fruta para todo o Nordeste, para a região norte do Brasil, Manaus, Rondônia, ou seja, essa variedade chega lá muito boa, ela é uma casca firme, boa para transporte, tá ok? E para citar isso aqui, um dos nossos clientes, né, vocês conhecem a Citrícola Bardim, trocando umas mensagens com ele ano passado, e até ele brinca comigo, isso foi durante a Semana da Citricultura, né? Ele fala para mim, ó, pode plantar, que nós estávamos vendendo as frutas para ele, ele falou, ó, pode plantar 100 mil árvores que nós ficaremos com toda a sua produção, isso em função do sucesso que está sendo essa variedade. E ele até conclui que aqui no estado de São Paulo eles estão diminuindo, e isso também outros produtores têm nos relatado, né, tem diminuído a produção da Poncã tradicional, da Poncã comum, que tem a colheita no meio do ano, e entrando com mais ênfase na produção de Murcote Olé em face à qualidade.